Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho deste livro aqui, Discurso sobre o Colonialismo, de Aimé Césaire. É um autor fantástico e eu quero ler um trecho especificamente em que ele diferencia colonizador de colonizado. Entre colonizador e colonizado, só há espaço para o trabalho forçado, a intimidação, a pressão, a polícia, os impostos, o roubo, o estupro, a imposição cultural, o desprezo, a desconfiança, o necrotério, a presunção, a grosseria, as elites descerebradas, as massas aviltadas. Nenhum contato humano, porém, em relações de dominação e submissão, que transformam o homem colonizador em peão, em capataz, em carcereiro, em açoite, o homem nativo em instrumento de produção. É minha vez de apresentar uma equação: colonização igual a coisificação. Ouço a tempestade. Falam-me de progresso, das realizações, das doenças curadas e dos níveis de vida elevados além de si mesmos. Mas eu falo de sociedades esvaziadas de si mesmas, culturas pisoteadas, instituições solapadas, terras confiscadas, religiões assassinadas, magnificências artísticas destruídas e possibilidades extraordinárias suprimidas. Eles me jogam na cara os fatos, as estatísticas, os quilômetros de estradas, canais e ferrovias. Mas eu falo de milhares de homens sacrificados na Congoshan, e estou falando daqueles que, no momento em que escrevo, estão cavando o porto de Abidjan à mão. Falo de milhões de homens arrancados a seus deuses e suas terras, seus costumes, sua vida, a dança, a sabedoria. Estou falando de milhões de homens em quem foram inteligentemente inculcados o medo, o complexo de inferioridade, o tremor, o ajoelhar-se, o desespero, o servilismo. Dão-me a visão total da tonelagem de algodão ou cacau exportado, acres de oliveiras ou videiras plantadas. Mas eu falo de economias naturais, economias harmoniosas e viáveis, economias na medida do homem indígena que foram desorganizadas, culturas alimentares destruídas, subnutrição instalada, desenvolvimento agrícola orientado para o benefício único das metrópoles, roubo de produtos, roubo de matéria-primas. Vangloriam-se dos abusos que foram suprimidos. Também estou falando dos abusos, mas para dizer que aos antigos, muito reais, sobrepuseram outros muito detestáveis. Sou informado sobre tiranos locais que foram enquadrados, mas constato que, em geral, eles se dão muito bem com os novos e que, desses aos antigos e vice-versa, um circuito de bons serviços e cumplicidade foi estabelecido em detrimento dos povos. Falam-me de civilização, eu falo de proletarização e mistificação. De minha parte, faço a apologia sistemática das civilizações para-europeias. Cada dia que passa, cada negação da justiça, cada blitz policial, cada manifestação operária afogada em sangue, cada escândalo abafado, cada expedição punitiva, cada viatura, cada policial e cada milícia nos fazem sentir o preço de nossas antigas sociedades. Eram sociedades comunitárias, nunca de todos para alguns. Não eram apenas sociedades anticapitalistas, como foi dito, mas também sociedades não, desculpa, vou repetir. Não eram sociedades apenas anticapitalistas, como foi dito, mas também sociedades anticapitalistas. Eram sociedades democráticas, sempre. Eram sociedades cooperativas, sociedades fraternas. Eu elogio sistematicamente as sociedades destruídas pelo imperialismo. Elas eram o fato, não tinham pretensões de ser a ideia. Apesar de seus defeitos, não eram nem odiosas nem condenáveis. Elas se contentavam em ser. Diante delas, não faziam sentido nem a palavra fracasso, nem a palavra avatar. Elas reservaram intacta a esperança. Em vez disso, essas são as únicas palavras que podemos, com toda a honestidade, aplicar aos empreendimentos europeus fora da Europa. Meu único consolo é que as colonizações passam, que as nações dormem apenas por um tempo,
e que os povos permanecem. Dito isso, parece que em alguns círculos pretenderam descobrir em mim um inimigo da Europa, um profeta do retorno ao passado anti-europeu. De minha parte, procuro em vão a base para discursos semelhantes, onde subestimei a importância da Europa na história do pensamento humano, onde fui ouvido pregando algum retorno, onde fui visto afirmar que poderia haver um retorno. A verdade é que eu disse algo bem diferente, a saber que o grande drama histórico da África foi menos o contato tardio demais com o resto do mundo do que a maneira como esse contato foi feito. Que isso foi no momento em que a Europa caiu nas mãos dos mais inescrupulosos financistas e capitães da indústria. Foi quando a Europa se propagou e nossa falta de sorte foi ter sido essa Europa que encontramos em nosso caminho, e que a Europa é responsável perante a comunidade humana pela maior pilha de cadáveres da história. Por outro lado, julgando a ação colonizadora, acrescentei que a Europa se deu muito bem com todos os senhores feudais nativos que concordaram em servir, que urdiu com eles uma cumplicidade cruel, que tornou sua tirania mais efetiva e mais eficaz, e que sua ação tendeu a prolongar artificialmente a sobrevivência do passado local do que ele tinha de mais pernicioso. Eu disse, e isso é muito diferente, que a colonização europeia adicionou o abuso moderno à antiga injustiça, o racismo odioso à velha desigualdade. Se o que se quer é julgar minha intenção, sustento que a Europa colonizadora é desonesta ao legitimar a posteriori a ação colonizadora pelo evidente progresso material realizado em alguns campos do regime colonial, posto que a mutação abrupta é sempre possível, tanto na história como em outros âmbitos, que ninguém sabe em qual estágio do desenvolvimento material esses mesmos países estariam sem a intervenção europeia, que o equipamento técnico, que a reorganização administrativa, que, enfim, a europeização da África ou da Ásia, foram, como o exemplo japonês prova, em nada relacionados à ocupação europeia. Que a europeização dos continentes não europeus poderia ter sido feita de maneira diferente, não sob as botas da Europa, que esse movimento de europeização estava em andamento, que ele foi até desacelerado, de qualquer forma, foi distorcido pelo domínio da Europa. Uma prova disso é o fato de que atualmente são os nativos da África ou Ásia que reivindicam as escolas, e é a Europa colonizada que as recusa. É o homem africano quem exige portos e estradas, e é a Europa colonizadora que, nesse assunto, cerceia. É o colonizado quem quer ir adiante, e é o colonizador quem o retarda. Esse discurso completo eu recomendo para leitura, discurso sobre o colonialismo, de Aimé Césaire. É importantíssima reflexão, um texto necessário para estudo e reflexão. Então, como em todos os vídeos e leituras da semana, você pode olhar na descrição deste vídeo e os dados desse livro, até mesmo as páginas lidas aqui, para que você possa colocar nas suas redes de busca, para buscar onde pode adquirir. Esse material não é difícil de encontrar, tá bem? Que você tenha uma ótima semana com leituras fantásticas como essas e principalmente reflexões necessárias. Até a próxima, pessoal.